Eu acho que Catu ficou ali. Rapaz, é porque deve estar com algum delay lá. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Geraldino de Arena é isso, cara. Essa bobagem, essa brincadeira. Tem aqui um monte de comentaristas. Leandro, eu queria te parabenizar, Leandro, por essa belíssima camisa do São Caetano que você está vestindo. É porque eu ia fazer a live hoje com camisa Croácia também lá do clube. Muito bonito, da bocha. Essa daí é a oportunidade de jogar bocha de novo. Olha aqui, ó. É homenagem aos 65 anos pra que o Ademar eliminou o Fluminense no Maracanã. Tá, mas não vamos enrolando muito não, porque hoje tá... olha só, Betão, a gente chama também, tá? Mas é isso, vamos falar aqui do Planeta Bola, que é o seguinte, o mercado de transferência aí tá agitado ainda, apesar de fechou a janela aí de... Só fechou pro Brasil, Leandro. Só fechou pro Brasil. Não sei se você sabe. Só que a janela pro Brasil, a janela pro Brasil só serve para os que estão free agents, né? Os 0800 aí mas do mercado. Pro mundo a janela tá aberta. Pro mundo a janela tá aberta. Então, eu vou pedir primeiro pro nosso Tefinho dar uma pincelada aí, né? Pincela gostoso. Pincela. Eu já tenho pergunta para Pincela, Tefinho. Peraí. O mercado de transferência internacional. O mercado de Como é que é, rapaz? Betão gosta quando você pincela, Tefinho. Vai. Que papo é esse, cara? A gente tem que fazer, às vezes, o tricolor que não tá na live agora. Eu entendi o seu posicionamento, Leandro. Mas, cara, o mercado, né, tá fervendo ainda. Né? A gente ainda tem, pelo menos aí, quase um mês já. Tem 8 dias de agosto. O mercado europeu fecha final do mês. Eu diria que o mercado tá mais quente que o deserto da Arábia. Sem dúvida, e a Arábia segue jantando todo mundo, né? Tá quente, tá fervendo, tá cozinhando e tá levando Deus e o mundo, né? Não se sabe muito aí até quando que isso vai acontecer, né? Tanto que o mercado árabe é até diferente. Pedro Arrascaeta e Léo Pereira estão para ir para a Arábia. Pedro provavelmente vai para o clube aonde o preparador físico do Flamengo for. Ele vai atrás, gostou de apanhar. E o Arrascaeta eu acho que não sai, não. Acho que é uma brincadeira, mas o Arrascaeta não sai. Eu acho provável o Léo Pereira sair, porque não é um ativo, né, do Flamengo, que o Flamengo provavelmente almeje receber milhões pelo Léo Pereira. Assim como o imbecil da diretoria do Milan quis pelo Léo Duarte, né? Quem não lembra do imbecil que contratou o Léo Duarte, que durou 2 meses no Milan, foi emprestado. Mas o mercado italiano também... O Ibanez foi vendido... Mas o Flamengo não tá foi vendido para o futebol árabe também. Oi? O Flamengo disse que não é muito difícil de liberar, mas ele quer ir pelo salário. Agora, Tefinho, eu tenho que falar uma pergunta para você... até sobre o mercado italiano, né, que você pode responder melhor do que ninguém. Tem um não sei se você ficou sabendo, de uma troca aí do Lukaku pelo Vlahovic, né, da Juventus. Pelo Vlahovic. Como é que tá isso daí? Isso está quente? Como é que é verdade esse bilhete? Não é? E outra coisa, um outro jogador que também é do mercado italiano, que foi sondado por aqui recentemente, que é o... Rapaz, eu esqueci o nome. Vai respondendo aí que eu esqueci o nome e vou falar com você. A transferência do Vlahovic do Lukaku é assim... Idade. A idade vem e começa a esquecer. Não, que a vizinha gritou aqui e me desconcentrou totalmente. Às vezes ela gritou o nome do jogador, Charles. Tem que prestar atenção, cara. Pô, tá assistindo a live, vai pulando. Deixa eu perguntar aqui pra Stefano. Stefano, saiu uma notícia hoje. Ele ia responder antes. Eu ia responder, porra. Ele nem respondeu, rapaz. Calma. Pô, por que o Charles tá enrolando aí pra falar o nome do jogador tem 10 anos? Não, é breve. A primeira resposta é breve, depois eu passo pra você. Até ele lembrar, vai demorar pra cacete. É isso. O Vlahovic, né, é um ativo da Juventus, talvez o jogador que mais ele e o Chiesa, né, são 2 jogadores que têm mais mercado na Europa. Tem alguns outros ali que você consegue um dinheiro, mas o Vlahovic é o principal, porque você gastou muito com ele. Lembrei, Osimhen. Osimhen. Osimhen,
Parece que o Osimhen não sai. O Osimhen não sai. O Osimhen é muito difícil a saída dele. Assim, é muito difícil, é complicado, porque a Arábia consegue. Né? A gente vai falar que é impossível, amanhã vai sair a notícia do Osimhen na Arábia. Eu acho burrice da parte dele, porque é um jogador muito novo. Ele foi artilheiro do campeonato italiano, ele tem todo aquele. Ele pode ainda render mais. Tropa, né? Todo mundo tem muito mercado. E o Napoli conseguiu travar todas as negociações, todas as propostas pelo Osimhen, segurou o elenco, isso é muito importante também para uma equipe, né, que foi bem, que foi bem italiano. Né? Só que no caso Vlahovic e Lukaku, o Chelsea é muito esperto, né? Quer pagar uma merreca, mais o Lukaku pelo Vlahovic. O Lukaku não tem mais mercado, gente. O Lukaku, ele infelizmente, ele assim... E ele deu declarações há tempos atrás, falando que nunca jogaria na Juventus. E aí vai a negociação, agora ele quer a Juventus. A torcida da Juventus não quer o Lukaku. Né? A diretoria está com uma interrogação. Peraí. Então, beleza. A negociação, a contraproposta da Juventus foi basicamente: tá bom, vocês me dão um montante de dinheiro, talvez a gente aceite o Lukaku e estamos no Vlahovic. Não, o Chelsea quer um valor que não chega aos pés do valor do Vlahovic. E mais o Lukaku, como se o Lukaku fosse uma baita de uma moeda de troca. Só que o Lukaku, como eu citei, não tem mais mercado na Europa como tinha 2 anos atrás. Né? Ele, infelizmente, lesões, né? O extracampo dele, infelizmente, aconteceram algumas coisas. Só que também tem outras negociações em andamento. É muito bloqueado agora o Scamacca, que chegou aí para a Premier League, retornou, vai jogar na Atalanta na próxima temporada. Né? Nessa próxima temporada foi contratado de volta. E tem alguns outros jogadores aí que ainda estão fervendo da Premier League. A Premier League, então, tá uma bagunça. Né? Tá todo mundo contratando. O United contratou o Højlund, um baita de um atacante que era da Atalanta. Inclusive que o Scamacca foi contratado para suprir a ausência do Højlund. Só que o Højlund é um baita de um atacante. Só que o United é aquele negócio, né? O United está uma bagunça. Né? Contratou muita gente. O Van der Beek, por exemplo, fez uma baita uma pré-temporada e está como moeda de troca. Tem gente ali que você nem lembrava que fazia parte do elenco do United, está no elenco. Você está numa zona. Assim como, por exemplo, o Chelsea, né? O Chelsea ele dispensou 20 jogadores, contratou 18, só para vocês terem uma ideia, né? Sim, os garotos que ele pegou, por exemplo, ele emprestou todo mundo. O Andrei foi para o Porto, o Ângelo foi para, se eu não me engano, para um outro time dele. Foi para outro time dele. Então, assim, ele saiu liberando muita gente e tá com papo de Neymar no Chelsea, né? Que eu não acredito. Eu não acredito nem que o Neymar vá para o Chelsea, nem que vá para o Barcelona e nem que saia do PSG. Assim como o pai dele falou ontem, é pura cavada da imprensa, é para vender jornal. Acho que o Neymar vai ficar no PSG. O Barcelona, gente, hoje ele vive a maior crise da história. O Barcelona, só para vocês terem uma ideia, ele contratou agora o Gundogan, contratou outros 4, 5, 6 jogadores e não consegue escrever no campeonato, porque ele tem uma dívida que ele tem que negociar essa dívida, senão ele não consegue escrever ninguém no campeonato espanhol. Ele hoje, para jogar o espanhol começa sexta-feira. Ele tem 8 jogadores para jogar o campeonato espanhol. 8! Então ele não tem time para jogar o campeonato espanhol. E o Barcelona, a gente estava falando de Arábia, parece que vai ser vendido, vai ser o primeiro time grande da Espanha a ser vendido por um fundo de investimentos árabe. Né? É o mesmo dono, se eu não me engano, do Newcastle, está querendo comprar o Barcelona. Então, o Barcelona é um exemplo de burrice disso. Fazer isso é uma burrice enorme. Porque as canteiras do Barcelona, a base do Barcelona é uma das melhores do mundo. Mas você pode se recuperar esse dinheiro, mas a dívida é astronômica. Ô, Stefano, mas vem cá, e como está essa notícia aí do City atrás do Paquetá? Cara, ainda é sondagem. Né? Isso foi na verdade, toda equipe na Europa, aqui no Brasil acontece isso também, mas você faz uma sondagem como se fosse um bait, como se fosse uma tentativa, ó, e aí, quanto vocês fariam esse valor aí pelo Paquetá? O City tem interesse no Paquetá, mas não foi feito propósito ainda. Né? Vai demandar um pouco mais de tempo. Tem negociações ali, às vezes troca de jogadores. O City vai dar de bandeja o jogador, que o City também tem um elenco inchado demais. Até alguns jogadores saíram, mas tem um elenco ainda muito, muito inchado. Mas, de toda forma, é um baita de um jogador, mas
com limites, obviamente. Eu acho que nas mãos de Guardiola pode ser que desenvolva um estilo diferente de Paquetá. Talvez vire lateral esquerdo. O Guardiola é maluco, né? Ele consegue achar a posição do cara que ninguém nunca imaginou. Mas seria uma ótima aquisição para o City, uma ótima quantia de dinheiro para o West Ham, que, querendo ou não, também tem dinheiro, né? Mas não tanto como o City. Mas, assim, por enquanto é uma sondagem, né? Está sendo conversado, foi feita uma primeira proposta, né? Primeira proposta. O que é a primeira proposta? Quanto vocês venderiam o Paquetá? Essa é uma primeira proposta. Não é toma aqui 20 milhões, e aí? 30, 40? Não é leilão. E se aceita agora, permuta ou não? Agora, só um detalhe para vocês do mercado da bola, né? Que até o momento, esse mercado movimentou aí, mais ou menos, rompeu a barreira de 100 milhões de euros, já com 12 clubes diferentes rompendo a barreira. Na realidade, o mercado movimentou 5,2 bilhões de euros até agora, tá? Agora, é um dos mercados mais ativos dos últimos anos, né, dessa temporada. Não, e muito disso se deve à Arábia, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, só um detalhe: dos 10 clubes de maior investimento para a temporada 23-24, 6 são da Inglaterra. Além do Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Manchester City e Newcastle também estão no top 10. E olha, até fechar essa janela, Leandro, essa janela, esse mercado ainda vai mexer muito, porque o Bayern de Munique, por exemplo, não vai desistir do Harry Kane. Ele quer o Harry Kane de qualquer jeito. É isso que eu ia falar agora. Né? Ele já falou que não vai aceitar não como resposta. Então, quer dizer, vai botar muito dinheiro. O Al Hilal está na 4ª colocação do ranking, seu gasto com 9 jogadores só é menor que Arsenal, Chelsea e Manchester United. Agora, nenhum clube do Brasil aparece entre os 50 maiores investimentos dessa janela. Quem mais gastou... mas lógico, né, Leandro? Pelo amor de Deus. Quem mais gastou no Brasil, são dados aí legais, foi o Flamengo, que é o clube que teve o 75º investimento com 17,2 milhões de euros. Mas isso agora, nessa janela? 17 tá atual? Mas com que jogador o Flamengo contratou? O Alain e o Luiz Araújo. É verdade. Sim. E assim, ainda estão colocando os 10 reforços mais caros, eu não sei se vocês sabem, né? O mais caro foi o Declan Rice, acho que é isso, né? Assim que se Declan Rice. 116 milhões de euros. O famoso arroz. 116 milhões de euros, cara. Teve o Bellingham do Real Madrid, 103 Mas milhões na verdade, Stefano, os valores lá na Europa são às vezes jogadores que não valem nem isso. Mas o detalhe é que nesses jogadores que estão tendo mais investimento... A janela do Arsenal é muito interessante. Mas, quem viu o jogo ontem, quem viu o jogo domingo do Arsenal com o Manchester City, foi um ótimo jogo. O Arsenal empatou no último lance, numa bola que a bola desvia e acaba entrando. E aí leva para o pênalti e acaba ganhando. E o Rice foi uma bela contratação, acertou aquele meio-campo. O Torsac também fez o gol do jogo, é um bom jogador. E acertou não, né? Porque nem começou a temporada, pô. Como é que já acertou? Mas pelos amistosos, dá uma outra dinâmica. E o Gabriel Jesus, que era titular desse time, e se machucou num jogo contra o Borussia, e vai ficar aí um período grande parado, em torno de 5 semanas. A contusão dele é até parecida com a do Tiquinho. Só um detalhe, Charlinho, olha só. O brasileiro Malcolm é o que está com maior movimentação no mercado entre os brasileiros, 60 milhões de euros, que foi para o Al Hilal. E assim, ele não vai falar. Ele não para. Agora, o detalhe, cara, é que entre os 10 maiores, Charles, só um detalhe. Entre os 10 maiores, a grande maioria é de meias, volantes e zagueiros, cara. Tem poucos atacantes entre os 10 maiores movimentações. Só um detalhe, que o Inter Miami não entra nesse bolo aí de grandes contratações, porque ele inteligentemente pegou metade do time Barcelona de graça, né? Todo mundo foi de graça para lá. O Busquets, o Jordi Alba, o Messi, foi todo mundo de graça para lá. Messi era PSG.
Não, sim. Mas Sim. o Iniesta só não foi porque ele preferiu ganhar milhões para jogar mais 2 temporadas, mesmo com 39 anos, vai jogar mais 2 temporadas na Arábia também. No Emirados Árabes. No Emirates, ela Que acho que, inclusive, é o time daquela Fly Emirates, né? Da empresa, alguma ligação lá. Vocês estão brincando com janela de transferência? Olha essa janela aqui, cara, ó. Essa daí, rapaz, essa me emociona. E o âncora não tem clube, né? É verdade. Mas é exatamente.